Olá! Na nossa disciplina Desenvolvimento Profissional e Ético, estamos vendo ao longo das últimas semanas um texto chamado O Processo de Construção da Identidade Docente no Brasil. Nas últimas aulas, nós vimos que a questão da construção da identidade ela é influenciada por algumas variáveis, dentre elas o status social, a remuneração, a formação, o contexto histórico e o mercado de trabalho. Depois nós nos aperfeiçoamos nesse caminho, entendendo como que o Brasil abriu o espaço de docência para os professores leigos. E hoje nós veremos sobre a consolidação da docência como espaço feminino. Quando nós estamos falando de um espaço feminino na construção da docência, nós estamos falando em muitas oportunidades que há uma articulação cultural entre o papel que a mulher exercia naquela sociedade da época. Considerava-se nessa época em questão que a atividade docente ela poderia ser melhor desempenhada pelas mulheres. Por que isso? Porque as mulheres nessa época tinham muito a cara de mães educadoras, porque elas ensinavam seus filhos, elas davam atenção aos seus filhos. Então, esse conceito de mãe educadora embasou para que a mulher começasse a atuar na docência nessa época. Por quê? Porque subentendia-se que a atividade docente dessa época era o cuidado com as crianças, ou seja, a extensão das atividades que a mãe já fazia dentro de casa, porque as crianças estavam começando a frequentar a escola em uma sociedade mais industrializada, então os pais saíam para trabalhar, então considerava-se essa mãe educadora, porque a mãe acolhia as crianças nas suas casas e então ela começou a desempenhar também essa função fora das suas casas, tendo nas escolas e nos espaços educacionais uma extensão do que a mãe já desempenhava em suas casas. Cada vez mais era atribuído a essas mães, que eram, na verdade, nessa época, docentes, muitas qualidades, e essas qualidades que eram exigidas delas é que elas tivessem qualidades morais, qualidades cívicas, então quer dizer que se ela tivesse uma ligação respeitosa com o Estado e que ela também fosse uma pessoa com uma moral boa, então bem conceituada socialmente. Então a gente pode considerar que os primórdios, quer dizer, o começo da identidade docente no Brasil, traz também muitas representações sociais muito bem definidas, porque a professora primária começou a ocupar esses espaços graças muito além pela finalidade de ter uma renda mais certa, de ter uma renda segura, mas também porque se ela era professora primária, se ela ministrava estudos para as crianças, se ela frequentava os espaços de estudos, ela também podia transitar sozinha pelas cidades. Então não foi só pela questão da renda, da segurança de ter um dinheiro, mas também porque dava uma certa liberdade para que essas moças pudessem sair pelas ruas para poder trabalhar. Então lá na página, na sexta página do texto de vocês, vai ter uma citação de Fontana, 2010, página 35, que fala que diz assim: mãe cuidadora associada a concepções sobre profissão definidas como vocação, amor, abnegação, doação e missão numa prática impregnada da ideia de que para ser bom professor
basta gostar de crianças, coisa tão natural para a mulher. Aí essa ideia é completada por Hipólito, 97, que diz que o magistério como uma profissão feminina é uma síntese mais acabada das relações de sacerdócio que a gente colocou na semana passada, porque, abre aspas, se constitui numa combinação entre vocação, ensino, maternidade e funções domésticas, fecha aspas. Então, Fontana e Hipólito colocam aqui que em muitas oportunidades, então, essa identidade docente era vista como aquela pessoa boa, que tinha vocação de amor, vocação para doar-se para o outro, gostar de crianças. Por isso que eu falo para vocês que a profissão docente não deve se referir apenas a gostar de crianças, né? Porque isso é o contexto histórico que traz essa questão aqui. Então, e o Hipólito também vai colocar a questão do magistério como uma profissão que começou a ser muito ligada à questão feminina. E a questão feminina, ela tem essa questão da vocação, porque a mulher é atenciosa com a sua vocação, é atenciosa com a maternidade, com as funções domésticas. Então, isso foi muito valorizado, não só nessa época. Eu falei várias vezes em época lá, né? Em época, então nós estamos querendo falar do início do século XX. Então, no início do século XX, delineia-se essa profissão docente como uma possibilidade profissional às mulheres brasileiras. Então, não é de se jogar fora, porque isso é importante. E elas também, além da profissão docente, elas começam a ocupar alguns cargos administrativos, alguns cargos de liderança, mas muito fraco, muito devagarzinho, infimamente, porque isso ainda, os cargos de liderança e os cargos administrativos ainda até hoje, se a gente for pensar bem, né, no seu maior número, relegado à função do homem. E o magistério começou a ser refletido sobre a questão da remuneração. Então, aí lá no texto Hipólito também vai colocar, abre aspas, os homens teriam atribuições que as mulheres não possuíam, por serem chefes de família e responsáveis pelas obrigações do lar, fecha aspas. Então, a mulher que nessa época vai para a sala de aula é uma mulher que, se ela sai para trabalhar, ela não possui uma obrigação de ter um salário tão bom como o homem, porque o homem que nessa época é o chefe da família e responsável pelas obrigações do lar. Então, as mulheres foram sendo incorporadas, mesmo que timidamente, mesmo que chegando ainda hoje com muita diferença para o homem no mercado de trabalho. Mas, e muitas vezes, então, o que a gente vê? A mulher sendo relegada a ganhar menos do que os homens. E ser professor não escapou dessa armadilha capital, né? Porque muitas oportunidades a gente ainda continua vendo nos cargos de liderança, nos cargos administrativos maiores, as figuras masculinas. A profissão docente, então, foi perdendo seu status em termos de prestígio, em termos de salário, e assim ela começou a ser povoada pelas mulheres, visto o nosso curso, né? Então, nós estamos um curso em que nós só temos o Rodolfo como figura do sexo masculino, então nós estamos povoados de mulheres, certo? Então, depois, na próxima semana, nós vamos ver a expansão educativa e as reformas educacionais. E a gente já, a gente já fecha esse texto, certinho? Muito obrigado pela atenção de vocês, tenham um bom dia amanhã, dia 6 de maio, e durante o final de semana também. Beijo, tchau!